Felipe é jornalista do Centro Barão de Tararé e também do Comunicação. Tudo bom, Felipe? Como você está? Olá, Thalita. Então, uma saudação aí a todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo ou depois. Tô bem, tô bem. Acabei de chegar da África do Sul essa madrugada. A gente já tinha combinado de vir aqui na TVT falar um pouquinho sobre essa missão nossa lá, né? É um prazer falar com você e com todo mundo aqui da TVT. É isso aí, a gente vai falar com ele sobre esse evento que Felipe participou na África do Sul. Eu vou só explicar para vocês que eu vou deixar aqui rolando a coletiva ali em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, enquanto eu converso com o Felipe, tá bom? Qualquer coisa a gente volta para lá, mas vamos conversar com ele sobre esse evento, que é o seguinte: evento global anti-apartheid, uma conferência pela Palestina. Esse encontro foi convocado pelo Comitê Diretivo Sul-Africano Anti-Apartheid, reuniu movimentos sociais, mídias independentes aí de todo o planeta para discutir, veja só, estratégias de mobilização e enfrentamento ao apartheid promovido por Israel contra o povo palestino. Foi agora entre o dia 10 e 12 de maio. Conta mais pra gente, então, Felipe, o que você viu ali de força em relação a essa mobilização a favor dos palestinos? Foi isso mesmo, Thalita. A gente sabe que se tem alguém autorizado a fazer esse paralelo do que é um sistema de apartheid, são os sul-africanos, né? Os sul-africanos viveram um apartheid que, por uma trágica coincidência, começou também em 1948, que é o mesmo ano em que o Israel causa e começa a Nakba, né? A catástrofe palestina, que é esse projeto aí de processo de limpeza étnica e de ocupação colonial do território palestino, né? E os sul-africanos, eles têm tomado a frente, na verdade, eles têm um protagonismo muito grande nesse movimento global de solidariedade à Palestina, em especial após o 7 de outubro, né, quando Israel aí, como pretexto ao ataque do Hamas, lá, que todo mundo já sabe, já discutimos bastante esse tema, do 7 de outubro, o Israel intensifica esse processo, né? Ele acaba, é uma guerra, tá? Isso foi bastante falado lá na conferência, né? É uma das poucas guerras, geralmente nas guerras existe um processo de depopulação, né, de muitas baixas masculinas. É a única guerra que tem quase o mesmo número de crianças e mulheres mortas que de homens, né? E os sul-africanos, eles têm tomado a frente nesse movimento global de solidariedade. Não à toa, o governo da África do Sul ingressou na Corte Internacional de Justiça com acusação, né, de que Israel estaria como que a forma como Israel está se comportando no conflito configura genocídio, né? A lista de argumentos é muito completa. E outra particularidade, Thalita, é um dos poucos processos que vai parar lá na Corte Internacional de Justiça em que os porta-vozes do governo acusado tem muitas falas em coletivas de imprensa, muitas declarações que configuram o que eles estão fazendo como genocídio, né? É um caso muito singular nesse sentido, né? O Egito entrou com apoio ao pedido da África do Sul nessa semana também, e essa Conferência Global Anti-Apartheid pela Palestina foi uma iniciativa da sociedade civil africana, né, complementar, ou seja, complementar a ação que é movida pelo Estado da África do Sul. Né? A chanceler sul-africana, ela esteve lá presente na conferência. Ela fez uma fala muito impactante lá no dia da abertura, né, representando o governo sul-africano, mas o evento foi organizado pela sociedade civil africana. Né? E eles conseguiram levar gente de mais de 25 países, tinha mais de 300, 400 participantes, né, para discutir, tendo a África do Sul, o lugar que viveu e derrotou o apartheid. É essa lição também que eles querem levar para esse movimento global. Né, as estratégias, também recriar aquele clima, né? Quem conhece um pouquinho dessa história ou vivenciou esse período, sabe que houve uma comoção global, foi necessário haver uma mobilização global, né? Um clima de solidariedade muito grande que foi tornando inviável a continuidade do sistema de apartheid na África do Sul. A grande figura que todo mundo se lembra é o Nelson Mandela, mas tem muitos registros, inclusive no cinema, né? Eu até comentei em alguns outros espaços que o filme Sarafina, além dos filmes do Mandela, o filme Sarafina com a Whoopi Goldberg sendo uma professora no gueto lá em Soweto, né? Soweto que era basicamente as favelas para onde a população negra foi marginalizada, ou seja, uma coisa muito análoga mesmo ao que acontece em Gaza, por exemplo,
Mas o próprio pessoal da África do Sul, e aí eu já devolvo a palavra para você, Thalita, o próprio pessoal lá da África do Sul, a galera mais que já visitou a Palestina, que está nesse movimento, eles reivindicam que o que eles viram na Palestina é pior do que o que eles viveram na África do Sul. Nós estamos falando de pessoas que lutaram. Então, esse mínimo da máquina que vai impactar nesse custo. O que acontece na Palestina é pior. A gente teve um probleminha no áudio agora, mas resolveu. Felipe, vocês tiraram alguma resolução em comum em relação a esse enfrentamento e posicionamento dos movimentos sociais que fazem essa defesa da Palestina? Sim, Thalita. A conferência, isso foi dito várias vezes durante o evento, não era para reunir gente lá para mostrar representatividade e tal. Eles escolheram ali um time global que seria capaz de dar encaminhamento a essas estratégias globais. Né? No caso, a gente fez no sábado, dia 11, se eu não me engano, né? 11 de maio, no sábado a gente fez reuniões regionais. Então, o nosso comitê ali latino-americano para discutir como encampar essas campanhas na nossa região e por aí vai. Né? Com certeza, uma das principais estratégias segue sendo o chamado BDS, né? O Boycott, Divestment and Sanctions, que foi também uma estratégia bem sucedida para derrotar o apartheid na África do Sul, ali no começo dos anos 90. Né? São boicotes, sanções e desinvestimento, que é essa pressão econômica, né, em empresas que financiam o genocídio em curso em Gaza e o sistema de apartheid na Palestina. Então tem toda essa articulação para pressionar não somente essas empresas para que rompam os seus contratos, e isso funciona. Por exemplo, a Puma já anunciou que vai romper o contrato do fornecimento de material esportivo para a seleção de futebol de Israel. São coisas desse tipo que vão aumentando esse caldeirão de pressão, né? E também nos governos. Né? Uma particularidade da conferência é que nós, latino-americanos, éramos minoria. Né? A grande maioria dos presentes eram europeus e norte-americanos, que inclusive são o pessoal que tem mais recursos para estar lá na África do Sul nesse debate. Né? Mas, ou seja, isso significa que são minoria os governos que os países lá representados, muitos governos são sócios do projeto sionista, são sócios de Netanyahu e dessa matança que a gente está vendo em Gaza e do sistema de apartheid de Israel. Então, também são estratégias para pressionar os governos, como a gente viu que o Lula anunciou recentemente, aí nesses dias passados, o cancelamento de um negócio bélico do Brasil com Israel, também tem essa pressão por esse lado. Né? A presença de coletivos de judeus também impressionou, tinha muita representatividade religiosa, foi uma atividade marcada também por esse caráter interreligioso, né? E a consígnia do pessoal que defende que Israel não fala em nome do povo judaico, né? Eles têm a consígnia not in our name, né? Não em nosso nome, também condenando o genocídio. Então, foi isso, foi juntar um monte de gente de muitas partes diferentes para ver como construir. Na verdade, a gente sabe que cada região tem sua particularidade, mas como estar em sintonia. Né? Aí na tela a gente está vendo o pessoal da América Latina, justamente o Fernando Rancani, ele é ex-chanceler do Evo Morales. Ali também está o deputado Daniel, do PT de Sergipe, estavam presentes lá. Né? E a nossa tarefa agora, como os latino-americanos que participamos dessa conferência, é trazer para o Brasil, ou seja, para os movimentos sociais, para os partidos do campo progressista, e no meu caso, falando em nome do Barão de Tararé, para as mídias independentes, e aí já fica o convite aqui para a TVT, para a gente estreitar os laços com esse movimento global e tentar falar a mesma língua, que é basicamente cessar fogo já, e pelo fim do genocídio e pelo fim do sistema de apartheid na Palestina. Que iniciativa importante, Felipe, porque é isso, a gente precisa romper de alguma maneira esse silêncio em relação a esse genocídio que assistimos ali na faixa de Gaza, perpetrado por Israel. Agradeço demais a sua vinda aqui para passar um pouquinho para a gente do que foi esse evento e as mobilizações que surgem a partir de então a favor dos palestinos. Obrigada, viu? A gente volta a se encontrar numa próxima. Um abraço para você. Eu que agradeço a vocês pelo espaço. O TVT é uma parceira dessa luta aí pela democratização da comunicação, que também passa, né, por essa questão da integração e cooperação regional. Né? Então, agradeço o espaço e mando um abraço aí para vocês.
Obrigado.